E aí, queridos alunos, sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Chamo vocês agora para fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Aula 2, objeto de conhecimento, esportes de rede e parede. Detalhamento, futevôlei, badminton. Muito bem, então vocês aí já estão cientes do que a gente vai falar na nossa aula. Então, sem mais delongas, vamos de aula. Muito bem, então a gente já inicia a nossa aula aqui nesse ambiente maravilhoso de praia. Para ficar perfeito, só faltou aquela aguinha de coco bem gelada, né? Mas hoje a gente não vai aqui ficar olhando para esse tempo, tomando água de coco. A gente vai falar sobre uma modalidade esportiva que é disputada aqui nesse solo. Vocês já sabem que modalidade esportiva é essa que eu vou falar na nossa aula? Bem, então já imaginem aí que a gente vai utilizar essa rede aqui, que faz parte do jogo, né? Faz parte aí, é um dos instrumentos, dos equipamentos que é utilizado dentro desse jogo, dentro dessa modalidade esportiva. Bem, então eu lanço uma pergunta aí para vocês. Vocês sabem o que é futevôlei? Vamos conhecer um pouco dessa modalidade esportiva? Bem, o futevôlei, ele é então um esporte brasileiro, olha que legal, é um esporte que foi criado aqui no nosso país, que vai fazer uma mistura aí muito doida de futebol e voleibol, trazendo informações, trazendo ali características tanto do futebol, que eu acredito que todo mundo conhece aqui o que é futebol, e também do voleibol, que é aquela modalidade esportiva que é disputada numa quadra, que utiliza uma rede ali, dividindo a quadra, onde esses jogadores vão jogar a bola de um lado para o outro, sem deixar ela cair no seu campo, né? Porque se cair no seu campo, na sua quadra, é ponto para a equipe adversária. Então, isso, as pessoas, os atletas, eles não deixam isso ocorrer, tá certo? Então, a gente já sabe que o futebol, ele foi criado aqui no Brasil, né? E ele também tem características ali de duas modalidades muito conhecidas no nosso país, que é o futebol e o voleibol, tá certo? E esse esporte, ele é jogado com os pés, com as coxas, peito, cabeça, só que não pode utilizar as mãos, né? Diferente do voleibol, né? Nesse caso aqui do futevôlei, você não pode utilizar as mãos para fazer essa movimentação da bola ali durante as jogadas, ok? Então a gente já consegue ver aqui uma característica muito presente no futebol. Por quê? No futebol vocês sabem que não pode utilizar as mãos para movimentar o jogo, né? Para jogar a bola ali. Você tem que utilizar qualquer parte do seu corpo, menos as mãos. Então, no futevôlei também é assim, tá certo? E é jogado aqui numa quadra de voleibol de areia, né? Então, você pode ali, inclusive, adaptar numa praia, né? Se não tiver uma quadra de areia, por exemplo, disponível, você pode fazer que nem eu fiz hoje aqui para vocês. Trouxe, né, esse ambiente de praia, coloquei aqui a rede para que a gente consiga ali fazer o jogo do futevôlei funcionar. Tá bom? Agora vamos entender aqui como é que surgiu essa modalidade. Quem foi o personagem ali por trás da criação dessa modalidade esportiva? Vamos então aqui na cartela ver que foi o ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira, né, chamado de Otávio de Moraes, conhecido popularmente ali como Tatá. Então, ele foi o responsável pela criação do futevôlei, né? E ele introduziu esse jogo lá nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no ano de 1965. E um dado curioso aqui para vocês é que esse jogo ele foi criado para burlar uma proibição da polícia de se jogar futebol e linha de passe, que era uma prática esportiva em que os jogadores eles trocavam passes entre eles na praia. Isso ali, naquela época, era proibido. Então, o Tatá, muito esperto, o que ele fez? Ele fez adaptações. Ele decidiu jogar em uma quadra de vôlei com rede,
e campo delimitado, que nesse caso já era permitido ali na época. E assim surgiu o que nós conhecemos como o futevôlei. Agora vamos ver como é que é jogado o futevôlei, né? A gente já sabe que tem misturas ali de características tanto do futebol quanto do voleibol, né? Mas o futevôlei ele é jogado por duas equipes formadas por 2, 3 ou até 4 jogadores por equipe, tá? E tem o objetivo, né, de fazer com que essa bola ela caia no chão do campo adversário, marcando assim um ponto. Então a gente já sabe aqui que existem duas equipes, né, disputando ali o jogo em lados opostos dessa quadra de areia, né? E o objetivo principal é fazer com que essa bola caia no campo, no chão do campo do adversário, da quadra adversária. Se isso acontecer, a sua equipe marca ponto, né? Então a gente já sabe que vai fazer essa transição ali da bola de um lado para o outro da quadra, através dos fundamentos ali que a gente vai já aprender a respeito do futevôlei, tá bom? Vamos ver quais são as suas principais regras. Vamos lá. Bom, eu falei para vocês anteriormente que o futevôlei ele pode ser jogado com até 4 jogadores por equipe, mas quando for de forma oficial, tá, em jogos oficiais, o futevôlei ele é praticado por equipes compostas apenas por 2 jogadores cada uma, tá? E o jogo ele vai ser disputado em uma quadra de areia, medindo 18 metros por 9, que vai ser dividida por uma rede suspensa, igual aquela rede que a gente viu no início da nossa aula. É proibido, então, tocar na bola com as mãos e braços, sendo permitido ali qualquer outra parte do corpo, como pés, pernas, tronco e cabeça. Não é permitido o mesmo time dar mais de 3 toques seguidos na bola, sem que passe essa bola para a equipe oponente. E a partida ela vai ser dividida em 3 partes, ou seja, em 3 momentos, em 3 tempos, que esses tempos nós chamamos de sets, tá? Que vão até 18 pontos. E vai vencer esse set a equipe que tiver sempre com 2 pontos de vantagem. Muito bem, então a gente já viu aqui as principais regras, né, que compõem ali o jogo do futevôlei. E aí a gente vai ver como é que eu posso jogar, de fato, essa modalidade esportiva, né? Quais são os fundamentos que vão fazer com que essa prática se torne possível? Vamos, então, mostrar para vocês aí o vídeo, né? Vou deixar passando aí para vocês, observem bem todos os detalhes. Muito bem, então vocês observaram aí a dinâmica do jogo e agora a gente vai ver cada fundamento explicando para que serve. Bom, o saque, ele é o primeiro fundamento que a gente aprende, porque é o primeiro fundamento que vai dar a partida do jogo, né? Então, o jogo ele sempre vai iniciar através do saque, que tem o objetivo de lançar essa bola lá para o outro lado, para o outro campo, né? Para o campo adversário, passando então a bola por cima da rede. Uma vez que isso aconteça, a equipe adversária ela vai recepcionar essa bola. Ok? E uma vez que ela recepcionou, né, o atleta recepcionou a bola, ele vai fazer o quê? Ele vai passar essa bola para o seu companheiro de equipe, que vai ali ajeitar essa bola para então acontecer o próximo fundamento, que é o ataque. No ataque a gente vai perceber que o jogador ele vai fazer essa jogada, né? Ele vai utilizar desse movimento para jogar de fato essa bola no chão do campo adversário, da quadra adversária, porque o ataque ele tem por finalidade marcar essa pontuação. Só que a equipe adversária não vai deixar isso acontecer, porque vai fazer a sua defesa, não deixando com que essa bola encoste ali no chão.
Então, ficou claro aí para vocês esses fundamentos, né, que dão ali, que fazem toda a dinâmica do jogo do futevôlei? Bem, são os principais, né? Então, conforme você for adquirindo ali a prática, essas habilidades, esses fundamentos, eles vão ser melhor trabalhados e aí você vai conseguir trazer mais dinamicidade ali para o jogo, né? Fazendo a movimentação acontecer de uma forma mais intensa. A gente já viu também que esse jogo é um jogo muito que exige muito do atleta. Por quê? Porque é jogado ali num chão de areia, né? Que traz toda uma instabilidade. Então, é preciso ter muito condicionamento físico para isso também. Agora, vamos ver quais são os benefícios que a gente pode adquirir com a prática? Bom, a pessoa que pratica, né, o futevôlei, ela ganha mais noção de espaço. Por quê? Porque vocês viram que a quadra ela é delimitada, ela tem um espaço determinado. Então, por conta disso, você consegue ter melhor noção de espaço, trabalhando os movimentos dentro desse espaço delimitado. Consequentemente, também melhora habilidades como o passe, o toque, o cabeceio, melhora o condicionamento físico, porque também se trata ali de uma atividade física, onde você vai estar movimentando o seu corpo, melhorando a sua saúde. Consequentemente, também, porque é uma atividade muito intensa, vai auxiliar ali no emagrecimento, ou seja, na queima da gordura e no ganho de massa muscular também. Mantém a sua saúde cardiovascular, ou seja, a saúde do seu coração, do seu sistema circulatório, né? Combate a perda óssea e muscular, porque se trata de uma atividade física, onde você vai estar movimentando o seu corpo. E também, olha só que interessante, mantém os níveis de vitamina D equilibrados ali, ativos no seu corpo, né? Já que é uma atividade que é realizada ali ao ar livre, sob o sol. E também é interessante falar aqui nesse ponto que, apesar de ser uma atividade ao ar livre, né, onde você adquire ali a absorção de vitamina D, tomem cuidado no horário que você for estar praticando essa atividade. Se for no horário em que o sol esteja muito intenso, não esqueçam de usar o protetor solar, tá bom? Agora, professora, eu não tenho, aqui no meu município não tem praia, não tem quadra de areia, eu posso adaptar, eu quero muito praticar o futevôlei, eu posso adaptar o espaço? Claro que pode, tudo é permitido, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês duas alternativas, começando aqui com essa alternativa da quadra, né, do futevôlei na grama, né, onde você vai adaptar o espaço, reduzindo um pouco mais as medidas dessa quadra, né, fazendo ali as adaptações. Por que eu vou reduzir? Porque aqui nesse caso o chão, né, o piso, ele é mais linear e ele não causa essa instabilidade que a areia causa. Então, nesse caso, a brincadeira, a atividade, ela vai ficar mais dinâmica, por isso você acaba reduzindo um pouco esse espaço, tá bom? É interessante também você ou jogar descalço, ou então jogar ali com uma society, né? Com um calçado apropriado para esse tipo de ambiente, tá certo? Para que aconteça ali a atividade de uma melhor maneira, tá? Possível. E por conta desse piso também ser mais linear, acaba acontecendo essa dinamicidade que eu falei para vocês, né? Fazendo com que essa atividade aconteça de maneira mais rápida. Então, vai acontecer ali muitos ralis. O que vem a ser o rali? É justamente quando a bola ela fica passando de um lado para o outro da quadra sem que ela caia no chão. Então, é bem dinâmico, bem interessante. Outra alternativa que eu trago aqui para vocês é o futevôlei na quadra de cimento, né? Então, vocês vão pegar aí no município de vocês, na comunidade de vocês, um ambiente onde tenha ali um chão de cimento e você vai adaptar essa atividade do futevôlei também para esse ambiente, né? Vocês, nesse caso aqui, vai reduzir também o tamanho dessa quadra, porque é a mesma característica ali do chão, né, do gramado. E, além disso, você precisa utilizar ali um tênis. Por quê? Porque na hora que você for fazer as movimentações, tem que tomar cuidado com a articulação, principalmente do seu tornozelo, do seu joelho, né? Porque esse impacto ele pode machucar.
tá certo? Então, fazendo essas adaptações dá certo e vocês podem experienciar aí essa atividade, essa modalidade esportiva aí do futevôlei. Ok? Então, gostaram de aprender sobre esse conteúdo do futevôlei? Agora a gente vai conhecer uma outra modalidade esportiva também tão interessante quanto, que é o badminton. Bem, o badminton, ele é jogado aqui nesse ambiente, nessa quadra, que contrário, né, do futevôlei, que é jogado ao ar livre, o badminton ele já é jogado dentro de uma quadra, né, com essas delimitações aqui, com essa rede um pouco mais baixa, mas vamos conhecer um pouco das características dessa modalidade melhor, tá bom? Então, o badminton vem a ser um esporte praticado entre 2 ou 4 jogadores, e vai ser semelhante ao tênis. Sabe aquela modalidade esportiva em que o tenista ele fica jogando a bola de um lado para o outro da quadra, né? Pro adversário, fazendo rebatendo essa bola? Então, é parecido com essa modalidade. Só que no lugar de usar a bola, nessa modalidade utiliza-se uma peteca que também recebe o nome de volante ou birdie. E substitui ali a bola que é usada no tênis. Tá bom? Então, o badminton, ele é uma modalidade que exige que os atletas tenham muita agilidade, muita coordenação, força, potência e rápida reação. Mas por que eu preciso desenvolver essas habilidades, professora? O que esse esporte tem aí que eu preciso ter essas habilidades bem desenvolvidas? Vou trazer aqui uma curiosidade e vocês vão entender o porquê. No badminton, né, que é um esporte praticado por homens e mulheres, é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo, porque em competições de alto nível, a peteca ela já chegou a ser rebatida à velocidade de 400 quilômetros por hora. Então, imagina só a rapidez, né, que atinge ali a velocidade dessa peteca. Então, por isso, o atleta ele precisa ser muito ágil, ele precisa ter um tempo de reação muito bem trabalhado, ele precisa ter tomadas de decisões ali em milésimos de segundo e, obviamente, velocidade também são habilidades que são muito requeridas dentro desse esporte. Entenderam por quê agora, né? Agora vamos conhecer um pouco da história do badminton. Bom, o badminton ele foi criado na Inglaterra, lá no século XIX, que teve a sua inspiração no jogo praticado na Índia, que recebia o nome de Poona. No entanto, há relatos de que um jogo semelhante ele já era praticado na Grécia Antiga há mais de 2000 anos, envolvendo tamborete e peteca. Então já é um jogo ali que tem uma história muito antiga, certo? E esse nome ele tem ligação ali com a Badminton House, que é essa casa aí grande que vocês estão vendo nessa imagem, né? Que foi o local onde supostamente foi jogado pela primeira vez. A Badminton House era propriedade do Duque de Belfast. E com regras publicadas no ano de 1877, o badminton teve sua prática expandida para outros países, como a Escócia e a Irlanda. E lá entre os anos de 1887 e 1890, fizeram revisões nas regras do esporte, que passou a ter o formato semelhante ao que nós conhecemos nos dias de hoje. Muito bem, então conheceram aí um pouco da história, de como é que surgiu esse jogo chamado badminton. A gente vai conhecer um pouco mais as características desse jogo, né? Então o badminton ele possui 5 modalidades, né? Que variam de acordo com a quantidade de atletas que vão estar disputando ali, né? Que pode ser 1 ou 2, e também pelo sexo. Tá? Então, dentro dessas modalidades, nós temos simples ou individual feminino, simples ou individual masculino, dupla feminino, dupla masculino e mista. Tá? E o objetivo principal desse jogo é ganhar ponto, fazendo com que essa peteca toque o solo do campo adversário, ok? As principais regras do jogo vão nos dizer que uma partida de badminton vai possuir ali 3 sets de 21 pontos cada. Lembrando que sets são 3 momentos, digamos assim, do jogo, tá? Onde o atleta ele vai ter que atingir 21 pontos cada para vencer esse set. Entre cada set há um intervalo
e vence o jogo quem ganhar 2 sets primeiro. Cada falta cometida por um jogador ou pela dupla é um ponto para o adversário. E o que é considerado falta? É considerado falta se o jogador encostar na rede ou invadir o espaço adversário, se a peteca não passar da rede, ou seja, ele lança essa peteca e essa peteca ela acaba caindo na sua própria quadra. Então, aí, nesse caso, é ponto para a equipe adversária. Se ela cair no chão, fora dos limites da quadra, se a peteca tocar nas paredes laterais ou do teto, nesse caso aí, de quadras fechadas. Também não é permitido dar 2 toques consecutivos na peteca no mesmo lado da quadra, do mesmo jogador ou entre jogadores da mesma equipe. Vocês já viram ali, por aquela curiosidade que eu trouxe para vocês, que é um jogo muito dinâmico. Então, nesse caso, o jogador, ele recebeu a peteca, ele já tem que lançar a peteca novamente. Ele não pode ficar dando 2 toques, 3 toques na peteca. Tá bom? Agora, deixa eu apresentar aqui para vocês os equipamentos que são utilizados nesse jogo, que nós conhecemos aqui como a peteca e também como a raquete. Então, a peteca, ela é feita com penas de ganso ou de nylon e ela é bem levinha, ela vai pesar entre 4 e 5 gramas. E a raquete, ela também é muito leve, ela vai pesar cerca de 100 gramas aí. E mesmo ela sendo muito leve, ela é feita de um material super resistente, porque imagina só, a peteca, ela vai atingir uma velocidade enorme ali, muito rápida. Então, se ela atinge a raquete é frágil, a raquete obviamente vai quebrar, ela não vai resistir até o final do jogo. Então, por isso, o material ele tem que ser feito de maneira muito resistente. Agora, vamos conhecer aqui um pouco da quadra do badminton. Vamos ver aqui na telinha para vocês. Essa quadra, professora, tem muita informação aí. O que eu preciso saber de fato sobre a quadra do badminton? Bom, vocês vão ver aí que duas informações básicas que vocês precisam gravar. Que essa quadra ela é dividida no meio por uma rede. Essa rede ela vai estar posta numa altura de 1,55 metros, tá? Então, ela vai ser uma rede mais baixinha, comparado, por exemplo, à rede de vôlei, à rede de futevôlei, tá? E ela vai ter uma diferença também na largura dessa quadra para a modalidade que está sendo disputada. Se for individual, a largura da quadra, ela vai ser menor, ela vai ser de 5,18 metros. Agora, se for disputado em duplas, a largura ela já aumenta, vai ser de 6,10 metros, ok? Então, são informações básicas aí que vocês precisam gravar a respeito da quadra de badminton, que é um pouco mais diferenciada das outras quadras que a gente já costuma ver por aí, tá certo? Agora, falando sobre os fundamentos que vão dar ali a dinamicidade que é preciso para essa modalidade esportiva. Vamos vendo aqui a respeito, por exemplo, do saque, né, que é o primeiro fundamento que é utilizado ali para dar início à partida, tá certo? Então, esse saque ele vai ser feito na diagonal. E aí, nós estamos vendo aí todos os fundamentos passando aí para vocês. O drop, né, por exemplo, ele é jogado ali numa altura acima da cabeça do jogador e tem o objetivo de jogar a bola lá no fundo da quadra. O smash, ele já vai ter o objetivo de jogar a bola mais próximo da rede, que é para dificultar a ação do adversário, tá certo? O próximo fundamento que a gente está vendo é o drive, que ele já é feito uma jogada aqui mais a meia altura, na altura do ombro do atleta, né? Bem legal. Temos também o próximo fundamento, que é o lob, né? Observem aí como é que é feito o lob. O net shot também, que ele é feito bem próximo da rede, né? Justamente para receber essa bola que foi, essa peteca que foi lançada ali no lob,
tá certo? Vamos passando aqui mais uma vez para vocês gravarem com esses fundamentos, começando então pela empunhadura, que é a forma como você segura ali a raquete, como se você tivesse, por exemplo, apertando a mão de alguém, e você tem que deixar o seu punho solto para poder fazer as movimentações ali, ó, jogando, né, a peteca. Então tem que deixar esse punho bem soltinho, tá certo? Então, empunhadura nada mais é do que a forma como você segura a raquete, tá bom? Próximo fundamento aí para vocês é o saque. O saque ele sempre tem que ser feito na diagonal. Ou seja, se eu estou do lado direito da quadra, eu tenho que sacar na diagonal. Ou seja, para o lado esquerdo da quadra adversária. E é sempre ele que inicia o jogo, tá certo? Observem bem como é que é feito. O próximo fundamento é o clear, que é essa jogada mais assim, acima da cabeça do atleta, né? Onde ele vai lançar essa peteca lá no fundo da quadra. Então, se eu tenho o objetivo de lançar a peteca no fundo da quadra, eu utilizo o fundamento clear, como vocês estão observando aí na imagem. Ó, observa que ela quer jogar lá no fundo da quadra. Aí ela vai utilizar esse fundamento, tá bom? O próximo fundamento já é o drop, né? Que é aquela jogada mais próxima da rede, tá certo? Então, o objetivo principal é fazer com que essa peteca chegue mais próxima da rede, para que o adversário ele tenha maior dificuldade na hora de recuperar essa peteca. Observem bem aí como é que é feito o drop. Aí a gente já tem também o smash, tá? Que é essa jogada aí mais a meia altura, né? Do atleta. E o smash ele vai simular ali como se fosse a cortada no voleibol. Ou seja, você vai pegar a raquete e jogar ali a peteca, né? Golpear a peteca para que ela faça essa trajetória de cima para baixo. É uma jogada mais agressiva, como se fosse ali o corte no voleibol, tá certo? Então observe aí como é que faz. O próximo é o drive, que é essa jogada mais a meia altura, né? Onde você posiciona a raquete mais na altura aqui do ombro e faz ali, golpeia a peteca justamente nessa altura mais mediana. Observem aí. E observem também que as atletas elas sempre estão muito atentas para a jogada do outro atleta, né? O lob ele já vai ser utilizado ali para lançar a peteca bem próxima à rede, né? Quando essa peteca ela é lançada bem próxima à rede, utiliza-se o lob para fazer essas movimentações. Então observem aí como é que é feito. E o net shot ele tem o mesmo objetivo do lob, só que nesse caso aí o objetivo dele vai ser recuperar essa bola, né? Essa bola não, perdão. Essa peteca ali que é jogada pelo jogador adversário mais próximo da rede, tá certo? Entenderam aí como é que funcionam os fundamentos do badminton? Vocês gostaram de conhecer essa modalidade esportiva? Ah, professora, eu gostei, eu queria muito praticar o badminton, só que eu não tenho esse material. E eu já dei uma pesquisada aqui e eu vi que é um material muito caro. Eu gostaria de praticar, mas eu não tenho como. Eu vou trazer aqui uma sugestão para vocês, que vocês podem adaptar esse material, né? Inclusive a raquete, por exemplo. Pega aquele aramezinho liso, faz ali no formatinho de raquete, aí você vai lá com a sua mãe e fala, mamãe, me dê aí aquela meia calça que a senhora tem, aí você pega, coloca essa meia calça, envolvendo esse arame liso ali no formato da raquete, pronto, você já tem uma raquete para você brincar de badminton. E aí você pega a sua peteca, ou fabrica a sua própria peteca, você já sabe qual é o material que é utilizado na peteca, e você vai lá e começa a brincar, né? Vocês já aprenderam aqui como é que são os fundamentos, como é que são executados esses fundamentos, você começa a brincar ali de badminton, experimentando essa atividade, essa modalidade esportiva que é bastante interessante. Vocês vão gostar mesmo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre o futevôlei, sobre o badminton.
E aproveitem para adaptar, para fazer ali, trazer essas modalidades para a realidade de vocês, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade.